Grécia, a nação que escavou seu destino. A Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, experimentou um crescimento sem precedentes em arte, filosofia e política. Contudo, este esplendor não duraria para sempre, marcado por uma série de eventos que levariam ao seu declínio. Atenas, cidade-estado líder, entrou em sua era de ouro sob a liderança de Péricles. Foi um período de florescimento nas artes, na democracia e na arquitetura, com a construção do Partenon simbolizando a grandeza ateniense. As guerras do Peloponeso, contudo, foram um ponto de inflexão. As disputas internas entre Atenas e Esparta enfraqueceram significativamente a península grega, marcando o começo de uma era de declínio para a Grécia Antiga. Alexandre, o Grande, ofereceu um breve renascimento ao poder grego. Sua vasta conquista estendeu a influência grega por vastas regiões, mas após sua morte, o vasto império que construiu rapidamente se fragmentou. A influência cultural da Grécia, no entanto, permaneceu inabalável. Sua filosofia, arte e ciência pavimentaram o caminho para o desenvolvimento do pensamento ocidental, estabelecendo as fundações sobre as quais a modernidade seria construída. A conquista romana marcou o fim da independência da Grécia, integrando-a ao vasto Império Romano. Este evento não apenas alterou a estrutura política grega, mas também possibilitou uma fusão cultural, onde aspectos da cultura grega foram absorvidos pelos romanos. Sob o domínio bizantino, a Grécia viveu uma nova fase, agora como parte do Império Romano do Oriente. Essa época foi marcada pela preservação da herança cultural helênica, apesar das constantes ameaças externas e internas que desafiavam sua estabilidade. As cruzadas e as invasões subsequentes transformaram a Grécia num campo de batalha medieval, período em que o território grego foi disputado por várias potências. Esses conflitos não apenas devastaram a região, mas também fragmentaram ainda mais o já debilitado tecido social grego. Durante a dominação otomana, a Grécia experimentou séculos de subjugação, um período caracterizado por uma perda significativa de liberdade e autonomia. No entanto, esse longo domínio não conseguiu erradicar a identidade e a cultura grega, preparando o cenário para um eventual ressurgimento. O movimento de independência no século XIX foi um marco crucial na história grega, culminando na formação do Estado moderno grego. Este período foi um testemunho da resiliência do povo grego e de seu desejo inabalável de autodeterminação, pavimentando o caminho para a renovação da nação. Após a luta árdua pela independência no século XIX, a Grécia começou a moldar sua identidade como nação moderna. Enfrentando desafios imensos, a jovem nação buscou estabelecer um governo estável e promover o desenvolvimento econômico, enquanto lidava com as cicatrizes deixadas pelos séculos de dominação otomana. A participação nas guerras balcânicas marcou a Grécia com uma presença significativa no cenário geopolítico dos Balcãs. Esses conflitos não só expandiram seu território, mas também reacenderam o orgulho nacional. No entanto, as vitórias vieram com o custo de tensões internas e externas crescentes. Nos intervalos entre as duas guerras mundiais, a Grécia encontrou-se em uma montanha-russa política e econômica. A instabilidade governamental, combinada com crises econômicas, preparou o terreno para o futuro turbulento que aguardava a nação no século XX. A ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial testou a resiliência do povo grego. A brutalidade da ocupação e a subsequente resistência sublinharam a coragem e a determinação dos gregos em lutar pela liberdade, apesar das adversidades extremas e das perdas devastadoras. A Guerra Civil Grega trouxe à tona as divisões profundas dentro da sociedade grega, deixando feridas que demorariam décadas para cicatrizar. Esse período sombrio foi marcado por um conflito ideológico que desenhou os contornos da Guerra Fria na Europa, afetando significativamente o curso político e social da Grécia pós-guerra. A ascensão econômica da Grécia foi marcada por uma época de prosperidade e desenvolvimento. Contudo, essa fase dourada se transformou em uma crise de dívida devastadora, revelando fragilidades estruturais na economia grega e desencadeando severas medidas de austeridade. Ingressar na União Europeia trouxe à Grécia esperanças de estabilidade e crescimento. No entanto, as obrigações e restrições econômicas impostas pela União Europeia, combinadas com a crise financeira global, desafiaram o país, levando a um ciclo de recessão e austeridade.
A crise migratória exacerbou os desafios da Grécia, transformando-a em principal porta de entrada de refugiados na Europa. Esse fenômeno pressionou ainda mais os recursos limitados do país, gerando tensões internas e desafios logísticos significativos. A cultura grega contemporânea enfrenta o desafio de preservar suas ricas tradições enquanto se adapta à modernidade. A crise econômica impactou profundamente o setor cultural, mas também inspirou uma onda de criatividade e inovação, refletindo a resiliência grega. O turismo emergiu como um setor vital para a economia grega, oferecendo uma esperança de recuperação. Apesar de sua dependência desse setor tornar o país vulnerável a flutuações globais, o turismo continua sendo uma fonte crucial de renda e um caminho promissor para o futuro. Enfrentando uma crise econômica sem precedentes, a Grécia luta contra altas taxas de desemprego e busca desesperadamente por estabilidade. A nação se vê em um momento crítico, tentando equilibrar medidas austeras com a necessidade de crescimento e recuperação. As lições do passado ressoam enquanto a Grécia trilha um caminho para a recuperação. Com um olhar voltado para a rica herança histórica, o país se esforça para superar os desafios atuais, vislumbrando um futuro onde possa reerguer-se com dignidade e prosperidade.